A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje vamos continuar o estudo do segundo livro de Samuel, o capítulo 20. O título aqui é Revolta de Seba. Aleluia, de 26 versículos do capítulo 20. Amém? Versículo 1. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Nós vimos aqui, irmãos, esse homem, Seba, da tribo de Benjamim. A Bíblia não dá assim, irmãos, detalhes mais específicos dele, né? Mas nós sabemos que ele se revoltou. Ele promoveu uma rebelião contra Davi. Irmão, você fala assim, Jesus amado, Davi sai de uma luta tremenda, né, até vir a morte de seu filho Absalão, e agora aparece mais um abençoado para vir contra ele. Irmão, o que nós vemos isso na nossa vida, irmãos? Nossa caminhada, vida cristã, essas adversidades, esses tipos de situações sempre vão existir. Você tem uma grande vitória, uma conquista, algo que você chorou, sofreu, lutou, resistiu ali na fé. Irmão, você dá glória a Deus, nossa, quero bênção, daqui a pouco já vem outra. É para você continuar, irmãos, exercendo a fé, firme, alicerçado no Senhor, irmãos, resistindo firme na fé. Pessoas iguais esse Seba sempre vão ter na vida de cada cristão, irmãos, para que ele colocar a gente à prova. Aleluia. Versículo 2 fala assim: Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Israel e Judá se uniram ao seu rei desde Jordão até Jerusalém. Irmãos, acredito, na minha humilde opinião, que esse Seba, irmãos, era uma pessoa bem conhecida, bem influente. Não era mais influente do que o rei Davi, irmãos. Muito conhecido. Mas o povo, que ainda há alguns duvidosos, que tem, irmãos, em todo lugar, todo meio cristão, pessoas duvidosas, que cochilam em dois pensamentos, que não pensam nas coisas lá de cima, irmãos, que não tem sua fé centralizada em Cristo, na sua palavra. Parece um Seba, irmãos, no meio. Irmãos, as pessoas às vezes acreditam numa mentira que é contada e conhece a sua vida, a minha vida, de tantas as pessoas convivem com você, conhece o seu andar, o seu falar, não que você seja perfeito, mas vem um Seba da vida, irmãos, e conta uma mentira, fala algo errado, irmãos, e preferem ouvir a mentira. É interessante que a palavra de Deus, ela fala assim para nós: se alguém levantar alguma coisa contra, principalmente alguém que seja um obreiro, né, na casa de Deus, tem que ter 3 testemunhas que comprove. Mas não se pratica mais isso, irmãos. As pessoas ouvem a mentira, ouvem aquele burbúrio, aquele coisa sem fundamento e já vão. Até vir a prova, irmãos. As pessoas falam assim: nossa, por que eu fui dar ouvido? Mas por que não foi antes de aceitar a mentira? Aquela palavra de lisonja. Irmãos, foi comprovar, foi perguntar para a pessoa que alguém está falando dela se é verdade ou não, mas prefiro atender mentira. Irmãos, esse tipo de pessoa sempre vai existir, irmãos. O versículo 3: Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e sustentava, porém não as possuiu. Estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Né? Os irmãos sabem que no capítulo anterior, né? Não o 19, mas assim, o 18, Absalão, irmãos, possuiu as 10 concubinas do rei diante do povo. Isso foi uma afronta, irmãos. Isso foi ele dizendo ao povo que não tinha mais vínculo nenhum com seu pai, que era o rei. Irmãos, Davi cuida delas, assim, separado, até a sua morte aqui. Versículo 4. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me, homens de Judá, para que o terceiro dia, tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo, porque ele tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai:
Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão. Por isso, torna tu os teus servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Continuando, irmãos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, os quereteus, os peleteus e todos os valentes que saíram de Jerusalém para ir atrás de Seba, filho de Brique. Chegando, vamos ler até o 10 para a gente entender. Eles, pois, a pedra grande que estava junto a Gibeão, a massa, veio diante deles. Estava Joabe, vestido de sua roupa de guerra, sobre ela um cinto, o qual estava presa, e a espada nas suas costas, nas suas bainhas. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Versículo 10. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele na quinta costela e derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Então, irmãos, aqui, essa demora de Amasa, acreditava-se que ele poderia trair o rei Davi. E os seus soldados, né, foram lá, tiraram a vida desse homem, desse rei, que estava ali em Judá, para não deixar acontecer, irmãos, um levante maior, se unir a Seba para vir contra Davi. Irmãos, nessa aliança, irmãos, a defesa deles era na espada, era tirando a vida, era na lança e no escudo. Oh, irmãos, hoje a nossa luta não é mais assim, irmãos. Não é mais falando mal de ninguém, criticando, apontando o dedo, xingando. Hoje a nossa luta, irmãos, é na oração, é no jejum, é na leitura bíblica, é na vigilância, é entregando na mão do Senhor. Minha vingança do Senhor. O Senhor Deus pleiteia, guerreia, toma a frente da nossa causa, irmãos, e nos dá a vitória. Hoje essa é a nossa luta contra os principados e potestades, diz a palavra, que influenciam pessoas para vir me atacar, te atacar, irmãos, que é nos tirar da presença do Senhor. Versículo 11. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que queira bem a Joabe, e quem há que seja por Davi? Siga Joabe. Versículo 12. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, mas vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. 13. E como estava removido do caminho, todos os homens o seguiram, e Joabe para seguirem a Seba, filho de Bicre. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maaca, e todos os homens, os beritas, se juntaram também e o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca. Então levantaram-se uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira. Todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-los. Irmãos, vê, foi uma estratégia ali, irmãos, que Deus deu a Joabe para ir atrás de Seba, irmãos, e começaram a bater naquele muro para derrubar, né, para cair em cima deles, irmãos. Deus, irmãos, em qualquer situação que passamos, que vivemos, que vamos passar, quando nós temos dependência dele, irmãos, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá sabedoria. Muitas vezes, irmãos, é agindo rápido, muitas vezes esperando no momento certo, irmãos. Muitas vezes é fechando a boca, no silêncio, não abrindo a boca, não falando nada, não movendo nada, nenhum dedo nosso, irmãos, para que Deus trabalhe ao seu favor, para que Deus age ao seu favor, para que Deus, irmão, mostre para aqueles que querem ver o seu mal, que querem ver a sua derrota. Às vezes, irmãos, pessoas que estão ligadas à família, por não conhecer ao Senhor, querem ver a sua derrota e a minha. Mas, irmão, dependa de Deus. Busque em Deus. Busque a orientação de Deus na palavra, na oração, na leitura bíblica. Olha, irmãos, nós lemos esse livro de Samuel. Quantas guerras, quantas lutas, quantas histórias diferentes que Davi viveu, passou, quantas afrontas, quantos obstáculos. Irmãos, é um homem que vivia sempre coisas novas, bênçãos novas, mas lutas novas. Assim tem que ser a nossa vida, aleluia. Versículo
Louvado seja Deus. 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço a você, e digais a Joabe: Chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? Ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. 19. Sou eu, uma das pacíficas e das fiéis em Israel, que te procuras. Sou eu, uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu faça que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bic, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me só este e retirai-me da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Os irmãos, vê que o Seba escondeu nessa cidade, irmãos, que tinha por nome Abel. Irmãos, e o exército ia matar todos por causa dele. E uma mulher sábia, irmãos, levantou, pediu, conversou. Oh, irmão, isso a gente vê um entendimento para a gente que dá palavra, irmãos. Quando fala de mulher na Bíblia, fala da igreja. A igreja tem que ser sábia, irmãos. A igreja, ela tem que reparar o mal. A igreja tem que, em vez de colocar mais fogo numa situação contrária, diversa, às vezes, irmãos, uma palavra mal falada, uma ação errada, a igreja tem que se levantar, irmãos, tem que consertar os erros, tampar as brechas. A igreja, irmãos, tem que estar em vigilância para não deixarmos que as raposinhas destroem toda a vinha. Essa mulher é um exemplo disso, irmãos. Todos iam morrer por causa de um homem de Belial. Ela gritou, ela pediu, ela suplicou, irmãos, e a cidade não foi morta. Continuando no versículo aqui, ó. Louvado seja Deus. 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e eles a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Os irmãos vê que a atitude dessa mulher sábia, irmãos, falando com o povo, orientando o povo, irmãos, o mal foi tirado do meio deles. Nessa aliança, irmãos, a justiça era feita assim, a espada, a morte. Hoje não, irmãos. Hoje o mal tem que ser tirado, sabe que jeito, irmãos? É a gente vigiando, é a gente orando, é a gente, irmãos, dentro de uma congregação, dentro de uma comunidade cristã, é a gente entrando pelo caminho da palavra, irmãos, e tampando as brechas, que as raposinhas não entrem para destruir a vinha. Irmãos, é na oração, é na comunhão, é a igreja tendo a mesma visão de orar, de evangelizar, de buscar, de se colocar diante de Deus, de estar na presença do Senhor, irmãos. Essa mulher, ela, pela sendo sábia, ela levou todos a ter um pensamento correto, justo, irmãos. Só um que era o mal foi tirado ali. Assim a igreja tem que ser hoje. A posição da igreja, não aceitar o erro. Está fora da palavra, não aceite. Está fora da verdade da escritura, não aceite. Irmãos, temos que agradar a Deus, não aos homens, mas dentro da palavra. O versículo 23 ao 26 fala assim: E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão, sobre os tributos de Josafá, filho de Ailude. Este era o chanceler. E Seva, o escrivão, e Zadok, e Abiatar, o sacerdote. E também Ira, o Jairita, era oficial mor de Davi. Então, Davi, irmãos, tinha um grupo que o ajudava, que o auxiliava, que estava junto com ele, que fazíamos toda a obra junto com ele. Irmão, não fazemos nada na obra de Deus sozinhos. Não conseguimos fazer nada. Nós temos que estar unidos. Na obra de Deus, irmãos, nós temos que somar juntos e multiplicar-nos juntos, irmãos,
para que a obra seja feita, as almas sejam ganhas. Irmãos, toda despesa que tem numa congregação, todo mundo se una para pagar, a gente ande em dia, a gente faça, irmãos, o que é certo, o que é correto, o que é agradável às olhos de Deus, o que é justo. Isso sim, irmãos, Deus se agrada. Davi tinha pessoas que o ajudavam, que estavam junto com ele, irmãos, que se precisasse chorar com ele, chorava, e na hora de alegrar, se alegravam com ele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. 2 Samuel capítulo 20 encerrado. Nos ajude a fazer a obra, irmãos. Compartilhe esses links nos seus contatos, deixe o joinha, ore por nós, oramos por você para que a gente alcance almas, vidas para o reino de Deus. A paz do Senhor Jesus.